Shalom Aleichem. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, por estar conosco, por cuidar de nós e até aqui estar nos ajudando. Amém? Amém. A você que está na live, que o Eterno te abençoe também poderosamente. Um Shalom Aleichem para vocês. Que Hashem também vos alcance onde quer que vocês estejam. E que o Senhor vos abençoe por terem chegado até aqui, ainda que estivesse chovendo. Mas não são testes? O dia todo ensolarado. Aí chega no momento de você vir servir ao Senhor, está chovendo. A chuva é uma bênção. Mas nós rompemos as barreiras e estamos aqui para servir ao Todo-Poderoso. E só o fato de estarmos aqui, automaticamente nós somos abençoados por Ele. Amém? Então vamos aprender um pouquinho, entender um pouco mais o que as Escrituras falam a respeito de... É interessante, eu comecei a observar agora há pouco, enquanto o louvor estava tramitando, como o Eterno trabalha, como é interessante as formas que Ele trabalha. Quando você fala de um assunto naquela semana, normalmente todas as coisas caminham para aquele mesmo assunto, ou seja, o tratamento, ele gira em torno de um tópico, sabe? De um objetivo. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, eu não fiz esse estudo pensando, por exemplo, no shiur da sexta-feira. E não fiz pensando no estudo de ontem, do Shabat. Mas se você pegar a sexta, o sábado e hoje, é uma coisa só. É um bloco só. Cada um cirurgicamente trabalhando em uma área. E assim eu fui ensinado desde criança que existe uma guerra entre a luz e as trevas. São como se fossem dois grupos espirituais, arqui-inimigos, que vivessem em guerra 24 horas. Porque lá não tem relógio, então é eterno. E esse conceito, quando nós levamos isso para um conceito onde viemos, do cristianismo, nós vemos por uma perspectiva um pouco errada, um pouco falha. E tem muitas coisas que acontecem no campo espiritual que, na verdade, não é bem aquilo que você está vendo e não é bem aquilo que estão te explicando. Principalmente na manifestação de entidades, chamados aí de demônios. Então, quando você passa a entender um pouco melhor o assunto, você começa a discernir melhor como funciona o campo espiritual. Sabendo-se que, ainda que haja as trevas, nós temos que entender que para que haja luz, é necessário que haja trevas. Quando o Eterno dá a sua primeira palavra profética, ele usa o primeiro verbo lá no livro de Bereshit para criar a luz, ainda que o planeta já estava formado, porque quando diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e criou Deus, Elohim, os céus e a terra. O versículo 1, se você for estudar isso dentro de um contexto judaico, porque o primeiro dia é chamado cabalisticamente de Errad. Ou seja, a Terra poderia ter 15 bilhões de anos, 30 bilhões de anos, dentro da primeira fala do Eterno. Quando ele chega no seu primeiro verbo, onde fala que o próprio Mashiach é o verbo que se fez carne, aí você vai acompanhando o versículo 1, aí de repente o Eterno fala assim, e disse Deus. Verbo, dizer.
E disse Deus, ele usou o verbo, haja luz. E houve luz. Para ele dizer, haja luz e houve luz, há de se compreender que para haver luz, o que tinha aqui a priori era trevas. Então quem chegou primeiro na terra? A luz ou as trevas? As trevas. Então há necessidade de que haja as trevas. Há necessidade de que haja o campo espiritual, nós podíamos chamar de o lado negativo. Há necessidade. Porque só se entende quem é santo se houver pecado. Não tem como você identificar um tzadikim, um justo, se não tiver injustiça. Se não houvesse injustiça, como avaliaríamos, ou como Hashem avaliaria o justo se não tivesse injustiça? Como Hashem avaliaria luz se não houvesse trevas? Como Hashem avaliaria o bem se não houvesse o mal? Então, toda a parte negativa, toda a escuridão, todas as trevas, é algo composto pelo próprio Eterno como uma forma de balancear, regular. É um termômetro regulador. E desde sempre, ou bem desde os primórdios da criação, já existem esses dois aspectos. Então eu coloquei como um título, como estudo da palavra dessa noite, luz e trevas, reflexos da alma. Vamos entender isso, a origem. Vamos entender se nós estamos desconectados disso. E ao momento em que você entender esse princípio que nós vamos ensinar nessa noite, eu creio que facilitará aquilo que você aprendeu um pouco ontem. Nós não aprendemos ontem que aquilo que nos confronta é o nosso próprio defeito, não foi isso? Até foi usado um termo que eu não consigo memorizar. Aquilo que te fere, eu não gostei dessa frase, não. Mas você sabe que quando a gente erra, a gente não gosta de saber que errou. Por isso que eu não gostei dessa frase. E principalmente, a gente fala certas coisas e dá certas opiniões que são contrárias à própria Torá. Porque vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Como que o Eterno criou certas coisas, certos departamentos que são indiscutíveis, é que nós não entendemos no decorrer da nossa vida. Então eu coloquei reflexos da alma, ou seja, luz e trevas. Será que está dentro de nós? Será que vivemos isso todo dia? A cada momento? Vamos ver isso lá em Bereshit 2:7 e Yeshayahu 45:7 e 1 Coríntios lá em 10:13. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, façam uma reflexão daquilo que vocês vão ouvir, para que vocês possam colocar em prática nas vossas vidas. A gente vem aqui para passar 1h30 aqui, para que nós nos alimentemos. Normalmente, antes de dormir, o que você faz com o seu celular? Põe para carregar. Porque você quer acordar pela manhã e está 100%, não é assim? A palavra é a mesma coisa. Você vem 2 vezes aqui na semana para recarregar. Por isso que eu fico batendo na tecla. Venham, 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 recarreguem. E nesse momento aqui, gente, sinceramente, dá cansaço, dá sono, dá tudo que você pensar. Porque aqui tem uma guerra espiritual. Se nós formos pensar que o mal é um inimigo de guerra do Eterno, e alguém vê o mal como, puxa vida, isso é uma desgraça, sim. Dentro do princípio judaico, nem chamar o sopro contaminado, o príncipe, nem chamar o príncipe de diabo pode. Chamar o príncipe de demônio, não pode. O nome desse anjo é Shamael. Ele é um keruv. Todos os anjos estão a serviço. Então tem palavras que nós nem podíamos falar. Ok? Então vamos entender um pouco melhor. Yeshayahu
parte-se do princípio de como se foi gerado o bem e o mal, para que nós entendamos de uma forma mais clara. Yeshayahu, capítulo 45, versículo 7, diz assim: eu formo a luz, crio as trevas, promovo o bem-estar e crio o mal. Eu, Adonai, criei tudo isso. Então, Hassatan foi criado por sua vontade própria? Ele é um Deus, uma divindade que tem poder próprio? Não. Ele foi criado, é um ser criado. É um servo que foi criado. E o Eterno diz o seguinte: eu promovo o bem-estar. E eu crio o mal. Só que o Eterno, ele cria o mal de uma forma tão inteligente, de uma engenharia tão complexa, que a própria Bíblia fala uma coisa e poucos de nós prestamos atenção, que diz que existe a Torá da vida. Existe a Torá para morte. Então a própria Torá, ela tem os dois parâmetros. Porque ela tem uma quantidade de mitzvot, de leis positivas. São as brahot, são as leis positivas. Amarás ao teu próximo, ama teu pai e tua mãe, honra, são leis positivas. Mas a própria Torá tem as leis negativas. Não matarás. Matou, está na morte. Não adulterarás. Adulterou, morreu. Não dirás falso testemunho. Disse, morreu, morte. Maldição é a parte negativa, trevas. Então, olha só o que diz Yeshayahu 54:16, um pouco à frente, tá? 9 capítulos à frente. Olha só o que diz. Eu criei o artífice que sopra as brasas e forja armas para cumprir seu propósito. O Senhor está dizendo assim, ó, o cara que tem o intelecto de construir uma lança, fui eu que criei ele. O cara que tem o intelecto de criar uma faca, eu criei. O cara que tem o intelecto, a inteligência de criar uma metralhadora, um fuzil, uma arma de baixo, grosso, alto calibre, automática, semiautomática, fui eu que dei sabedoria para ele criar. Porque existe um propósito para cada coisa criada. Nada foi criado porque sem autorização do Eterno. Ai, um revólver é do diabo. Não, o diabo não compra revólver. Nem à vista, nem parcelado. Então não tem jeito do revólver ser do diabo. Ele não compra arma. A arma foi feita pelo homem, para o homem. Para cumprir o seu propósito. É o que está escrito ali. Tudo que eu fiz foi para cumprir o seu propósito. Também criei o destruidor para operar a destruição. Como algo poderia ser destruído se não tivesse sido criado um anjo para isso? Então, ainda que não aceitemos certas condições, aí você vê muitas desgraças acontecendo na terra, mas o Eterno criou o destruidor para destruir, para criar desgraça. Há um anjo que foi feito para isso. Então ele está debaixo do comando do Eterno. Então nós não temos que ficar assim. Está tudo debaixo do comando do Criador. Por isso que é muito grave essa questão dos princípios que eu aprendi. Não estou aqui desprezando aquilo que eu aprendi. Estou só mostrando numa análise mais profunda que não é bem assim. Que não é tanta desgracença assim. Por mais que seja cruel o que você vê do lado negativo, da destruição, do mal, mas esse mal e essa destruição, ela é gerada por uma causa. Aliás, a própria palavra está escrito, não há maldição sem causa. Então o Eterno não disse, eu vou criar a maldição para amaldiçoar.
Eu vou criar a destruição para destruir. Eu vou criar o mal para a maldade. Não foi nesse sentido. Foi no sentido que, dependendo do que o ser humano faz, planta, vive, fala, comporta-se, ele gera o quê? A desgraça, o mal e a maldição. Então o Eterno não tem nada com isso. Ninguém pode culpar Hashem. Ah, o Eterno é culpado. Eu vi uns caras aí em vídeos aí, nem vi, passou assim batido. Ah, Deus é culpado do Covid. Quem é culpado do Covid é esse povo no mundo que é insensato, incircunciso e não tem temor de nada. Essas pragas virão e virão com mais força. A causa não é Deus. A causa são os próprios seres humanos. Por isso que a gente comenta muitas vezes. Ah, não estou satisfeito com certas coisas aqui na Beit Shalom. Você precisa analisar se são as coisas que estão te incomodando ou se é você que não está mudando. Porque você pode até mudar de congregação, mas se o problema estiver em você, você vai levar para outro lugar o problema. Compreendem isso? Então veja só. Quem criou? O Eterno. A fonte é a mesma. O Criador é o mesmo. Procede-se tudo do Criador. Então vamos entender um pouco melhor. Livro de Bereshit, capítulo 2, versículo 7, diz assim, olha que legal isso, é muito lindo, preste atenção. E formou Adonai Elohim, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. Esse termo, essa termologia soprou, não está bem dentro de uma exatidão de tradução. Porque o Eterno não soprou, ele insuflou. É diferente. Soprar é eu fazer assim. Eu insuflar, eu chegar perto, diretamente nas narinas, encher um balão é insuflar. O Eterno não soprou no homem. Não. Ele foi lá nas narinas do homem e encheu o pulmão dele de vida. É diferente. Então as palavras têm que ser muito bem analisadas para você entender o contexto nos originais. Então o que acontece? Foi feito o boneco de barro, o golem, não é isso? A Kabbalah fala que é o golem. Foi feito um golem, foi feito um boneco lá de barro. E aí Hashem sufla, incha, sopra, ou melhor, o pulmão daquele golem, daquele boneco, e ele se torna alma vivente. É por isso que quando você vai fazer um exame de sangue, se você for um laboratório, você vai ver que lá tem zinco, lá tem alumínio, tem cobre, tem ferro, tem cálcio, tudo que você pensar que tem na terra. Está tudo no seu sangue. Por quê? Porque você foi feito de um boneco, um golem, um boneco de barro. Mas aí vem a palavra que é o segredo absoluto. Aqui em 2:7 de Bereshit, a palavra formou é vaietzer. E ao pó voltará. Aí olha lá, vaietzer. Mas essa palavra não precisava ser escrita com 2 yud, tá? Então lá você está vendo lá, a primeira letra é um vav, 2 yud, um tzav e um rush, tá? Então a repetição daqueles 2 yud é um segredo também cabalístico, mas é muito lindo. Por que tem 2 yud? Por quê? O Tratado Eruvin do Talmud, capítulo 18a, lá na parte, no número 20, lá no versículo 20, está escrito assim, a Guemará pergunta, certo, de acordo com aquele que disse, Avar era originalmente uma face ou lado de Adão.
de acordo com aquele que disse que Eva era originalmente uma face ou um lado de Adão. Se torna compreensível que esteja escrito Vayetzer. Ok, olha como complicou. Porque tem 2 Yud. Tem 2 motivos de ter 2 Yud. Bereshit 1:27 diz assim: portanto, Hashem criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou. Criou-os macho e fêmea. Mas nós temos um problema grave. O homem foi criado lá no capítulo 2, versículo 7. A mulher foi criada depois dele. O homem foi criado, colocou o nome nos animais, colocou o nome nas árvores, nas frutas, nas estrelas. Adão colocou o nome em tudo. Então o jacaré chama jacaré porque Adão falou que era jacaré. A laranja chama laranja porque Adão falou que era laranja. Bereshit 1:27. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus os criou-os macho e fêmea. Quando ele falou isso, criou-os macho e fêmea, só tinha um homem. Como é que criou ele macho e fêmea? A palavra Vayetzer com 2 Yuds está dizendo que no mesmo corpo estava o homem e estava a mulher. É que falando assim, você fala, ai que heresia. Mas você aprendeu que a mulher foi tirada da costela. Não aprendeu isso? Se tirou da costela, saiu da onde? Não saiu do próprio homem? É que só que você expressa de forma diferente, a pessoa já fica... Não, a única diferença é que a mulher... A Kabbalah diz que... Alguns rabinos dizem que estava do lado. Outros dizem que estava atrás. E o que foi feito com a mulher? Ela estava até bem lá onde ela estava. Mas aí Adão foi pedir o Eterno, da forma que ele se expressou de estar triste, que ele viu lá o leão com a leoa, o macaco com a macaca. Então ele viu os animaizinhos, cada um com seus cônjuges, né? E Adão lá, cabisbaixo. Ele falou, eu vou tirar a mulher do lugar que ela está. Eu não sei se foi bom para nós, mas que a batata assou. E aí diz os sábios que a mulher foi colocada frente a frente com o homem. Ai, Deus do céu. Até hoje. Tudo que você vai fazer, você bate de frente com ela. Que coisa que acompanha a gente desde Adão. Então, quando ele cria os dois, macho e fêmea, os criou, por isso que a palavra formou, Vayetzer, veio acompanhada desses 2 Yod. Lá no Tratado Berahot, capítulo 61a, versículo 3, o Rav Nahman Bar Ishta, ele diz o seguinte, ele interpretou homileticamente qual o significado de Adonai ter escrito com duplo Yud. Esse duplo Yod alude ao fato de que Adonai criou 2 inclinações, uma inclinação boa e uma inclinação má. Então os 2 Yods têm 2 explicações lógicas para ele. A primeira é essa, do macho e fêmea, que Adão ficou triste, mas eu acho que se depois que tirou a Havá do lugar que ela estava, acho que ele pensou bem, eu acho que ele, se ele pudesse, ele falava, Senhor, não tem jeito de voltar ela para lá? Porque ficou difícil depois que ela veio para cá. Mas aí já era tarde, já tinha tirado, não tinha como pôr de volta, entendeu? Então vamos lá. Livro de Bereshit. Está escrito lá, Vayetzer. Então olha só que interessante. Além de ter sido criado junto, um dos Yuds,
representa a formação boa, a natureza boa, a boa inclinação. Mas o outro Yud representa a formação má, que nós conhecemos como Yetzer Hará, que é a formação má, e Yetzer Tov, a formação boa. Então, quando você começa a entender isso aqui, aí você começa a entender aquele fato que acontece. Eu sei que na sua casa não acontece isso, mas eu vou só comentar, porque você deve ter ouvido falar que na casa de alguém acontece. De acordar pela manhã, às vezes olhar para o esposo, olhar para a mulher, e você falar assim, bom dia! A pessoa olha para você e fala, só se for para você. Ô, infeliz. Além de estar aborrecido, porque acordou com o Yetzer Hará aflorado, ainda que aborrecer seu Yetzer Tov. Então, o que acontece? Aqui, o Eterno está dizendo, eu vos criei com o yin yang, o bem e o mal dentro de vocês. O que nós precisamos fazer? Controlar o lado bom e o lado ruim. Aliás, os sábios dizem, e está escrito, não seja demasiadamente bom. Se você for bom demais, vão abusar da sua bondade. Pega uma pessoa que é boa demais. Se as pessoas descobrirem que ela é muito boa, começa a arrancar tudo dela, sabe, Denise? Tudo. Eles abusam da bondade. Já viu essa frase? As pessoas abusam da bondade alheia? Mas também não seja demasiadamente mal, porque o Eterno não te criou para isso, te criou para que você tenha um equilíbrio. Eu confesso aos senhores que eu digo uma coisa, é real, que tudo que você ensina em cima desse altar, você é testado e provado para ver se você realmente não é um fake. Então, por exemplo, ontem eu falei sobre Tzadik. Eu falei que o justo, como Rivka, ela não se estressou. Ela foi lá e pegou água, deu para Eliezer, deu água para os camelos, manteve-se na sua postura, assumiu o lugar da sua sogra, não é? De Sara, que também tinha uma boa postura, comportamento. Então, o tzadik é longânimo. Então, você tem o seu lado bom, seu lado ruim, seu lado que quer explodir, mas o judaísmo, o conceito do judaísmo nos ensina, respira, conta até 100, não use seu lado mal, não use as trevas que tem dentro de você, seu Yetzer Hará, use sempre seu Yetzer Tov, seu lado bom, para que todos que te vejam saibam que há uma Torá dentro de você e que o que vem a aflorar na sua vida é o Hesed. Amém? Baruch Hashem? Não é lindo isso? Então vamos em frente para nós terminarmos. Shemot 12:23. Pois Adonai passará para matar os egípcios. No entanto, quando ele vir o sangue na viga superior e nos umbrais, Hashem passará diante da porta e não permitirá que o executor entre em suas casas e mate vocês. Oi. Eu nunca parei para pensar nesse fato. E se não tem o sangue nos umbrais? Por que morreria se não tivesse o sangue nos umbrais? Por que os hebreus tinham que pôr o sangue nos umbrais? A gente nunca parou para pensar nisso. Sempre falamos isso em Pêssar. Mas nunca paramos para pensar nisso. Por que o Eterno manda colocar sangue nos umbrais? A única coisa que diferenciaria eles dos egípcios naquele momento era o sangue nos umbrais. Eles estavam indo na idolatria do mesmo jeito. E era o povo hebreu. Então a morte ia passar sobre todos eles. A única coisa que os distinguiu foi o sangue nos umbrais. Então, aqui é uma prova do Vayetzer. Deixaram aflorar a parte negativa enquanto estavam no Eretz Mitzrayim.
porque estavam juntos com a idolatria. Talvez até construindo as pirâmides, que é um ato idólatra, porque eles lapidavam as pedras do Egito. Então eles estavam, direto ou indiretamente, contaminados com os ídolos do Egito. A única coisa que ia distinguir eles naquela noite, a Cabala diz que o anjo passou a meia-noite. Porque a meia-noite é um separador, é um divisor. É onde a justiça do Eterno está no ápice, mas a sua misericórdia também. Então era o horário que o anjo tinha que passar. E olha que coisa interessante. O atributo de justiça argumentou em que diferem estes. Olha que interessante essa frase. Em que diferem o atributo de justiça do Eterno? Os tribunais celestiais, na hora que o Eterno disse que passaria, na hora que ele disse, pois Adonai passará para matar os egípcios, o atributo divino de justiça, olha, os malachim do tribunal provavelmente disseram, o que diferencia esse povo dos egípcios? O que diferencia eles? Se a justiça passa com todos. Aí o Eterno fala, não, esse é um povo que eu escolho para mim. É um povo que eu vou separar para mim. Eu vou pôr sangue nos umbrais para que eu quero que eles sejam separados para mim. Porque, na verdade, o atributo de justiça divino disse, no que eles se diferem? Nada. As atitudes são as mesmas. O conceito de justiça tinha que ser para todos. Mas o Hesed, a misericórdia, a graça do Eterno, superabundou nesse momento. E tirou os hebreus da morte. O sangue na vida é diferir adoradores de ídolos de adoradores de ídolos. A frase está mostrando que eles não tinham como se diferenciar. Era tudo igual. Mas o Eterno, por seu poder, por sua graça, por ser o Criador de todas as coisas, ele disse, esse povo é meu e eu vou separar eles. Então, olha só, quem é o executor? Nós não temos um anjo chamado Laila? Mas o texto, o versículo começa assim, olha como esse versículo aqui, se a pessoa for pensar, o circuito interno aqui da pane. Adonai passará para matar os egípcios. Adonai mata alguém? Não. Ele é matador? Adonai é executor? Não. E por que o texto está dizendo? Adonai passará para executar, para matar os egípcios. Porque os anjos, o anjo da morte que ia passar, estava a serviço do Senhor. Eu estou te mandando. Ele é o executador. O que faz um anjo executar? A Torá. Não terá outros deuses diante de mim. A idolatria gera a morte. Então o anjo foi lá porque Deus queria matá-los? Não, porque eles eram idólatras. Então a circunstância ao qual eles se encontravam gerou sobre a vida deles a execução, chamada morte. Então o Eterno não matou ninguém. Foram as atitudes dos egípcios que os mataram. Não é interessante isso? Então, vamos traduzir para uma fala mais simples. Deixa eu esmiuçar isso para vocês de uma forma mais simples. Os seus sofrimentos do dia a dia, as suas tristezas, as suas angústias, as suas enfermidades do dia a dia, não são causadas pelo Eterno, são causadas pelas suas escolhas. As escolhas que você faz no decorrer da vida geram ódio, ira, infelicidade, desgraças, morte, enfermidades, inimizades. São as suas atitudes no decorrer do dia. É você quem gera. É você quem lança a semente e ela germina e nasce a maldade.
nasce a desgraça, nasce a angústia. Então não adianta você ficar aborrecido e falar, eu não vou mais servir ao Eterno. Estou passando um perrengue na minha vida, nervoso. Parece que a minha vida não muda, mas não muda porque você não mudou. Não muda porque você levou anos para mudar. Não muda porque você tinha que ter mudado há 2, 3 anos atrás e você não mudou e continua arrastando crimes contra a Torá que você não deveria estar arrastando, e esses juízos continuarão a vir sobre você. São juízos que você mesmo está cavando sepulturas para que você se enterre. Juízos que você está praticando sobre a sua própria vida. Então ninguém é culpado do meu sofrimento. Quem é culpado do meu sofrimento, das minhas tristezas, das minhas angústias, das minhas faltas, das minhas falhas, das minhas falências? Quem é o culpado? Eu. O dia que eu mudar minha atitude, o dia que eu deixar de ser adorador de ídolo, o juízo dos malachim, dos anjos que foram determinados para matar, não estarão mais sobre a minha vida. Então, eu vim de um conceito cristão, que tudo é culpa do diabo. Furou o pneu, aí é o diabo. Não, é porque está careca. É porque não é pneu sem câmera. Acabou a gasolina, aí o cão me perturbando. Não, você não pôs combustível. Seu carro não é solar. Como? Não é culpa de diabo não, gente. Tem coisa que Rassatan, tem gente que é tão problemático, mas tão problemático, que eu imagino que no campo espiritual, os anjos caídos devem olhar um para o outro e falar assim, você está vendo aquele ali? Está vendo aquela lá? Tô. Não chega perto não. O anjo pergunta para o outro, por quê? Você vai ficar endemoniado. Tem gente que é tão perturbador que não precisa de demônio para perturbá-la, não. Não precisa. Tinha uma frase aí, acho que nas redes sociais, que dizia assim, eu não preciso de ninguém para fazer coisa errada sozinho. Eu faço sozinho. Deixa que eu desgraço minha vida para minha conta. Então tudo que você faz de errado vai voltar para você. Se você sentir ódio, aí eu quero matar um, quem vai morrer é você. Você vai morrer de tristeza, você vai morrer de agonia, de prazer, você não vai ter prazer. Os seus sonhos vão morrer. Hã? Tudo que você pensar negativamente pelo mal, você vai passar. Porque você criou aquele mal, você gerou ele. Então, olha lá. Hashem passará diante da porta e não permitirá que o executor entre em vossas casas e mate vocês. Matar vocês nesse versículo de Shemot, significa que os judeus desceram aos mais profundos portais das impurezas. Os mais profundos portais da impureza. Eu vou usar uma frase para simplificar, para não estender muito, que nosso horário está acabando. Diga-me com quem tu andas, e eu lhe direi quem tu és. Se você andar com um maconheiro, você vira maconheiro. Se você andar com um assaltante, você vira assaltante. Se você andar com uma prostituta, você prostitui. Ainda que não vire, mas se tiver uma blitz, se você estiver dentro do carro dos caras, pegou uma carona com os assaltantes, virou a esquina, a polícia te enquadra. Aí você fala assim, ó, só peguei uma carona. A primeira coisa que vai acontecer é que você toma um bulefo no meio da fuça, que o cara vai assim, você pegou uma carona com os bandidos. Pega o santo, põe aqui do lado e dá nele. Porque é o santo. Está com bandido, mas não é bandido. Está com os traficantes, mas não é traficante. Então é simples de entender. Os judeus estavam andando com idólatras, acabaram se contaminando com a idolatria. Entende? Então cuidado com quem você anda, cuidado com quem você senta. Isso é muito complicado. Por isso que também está escrito um alerta. Não sentei à roda dos escarnecedores.
Porque se você estiver no meio da conversa e alguém estiver escarnecendo, você peca pelo escárnio. Então toma cuidado, sai fora, fica esperto. Aprende a viver, pula fora. É o que está dizendo ali. Os judeus desceram aos portais de impureza. Agora olha lá que legal. O que está dizendo lá? Hashem passará diante da porta e não permitirá. O que significa a palavra não permitirá? Hashem escolheu retirar os judeus das entranhas do Egito. Deixa eu dizer para você uma coisa. Humanamente, era impossível tirar os judeus de lá, do Eretz Mitzrayim, do Egito. Sabe por quê? Lá tinha alho, poró, tinha cebola, tinha muita comida. A lama que o Nilo transborda uma vez por ano, aquela lama é super fértil. Tudo que é grão que você joga ali brota e sai e nasce. Então é uma terra fértil no meio do deserto. Então ali tinha comida, tinha água, tinha trabalho, tinha dinheiro. Quando o Eterno diz que tirou eles das entranhas do Egito, deixa eu dizer para você uma coisa aqui, tá bom? Deixa eu usar um trocadilho aqui que é muito favorável para esse momento. O Eterno te tirou das entranhas da religião, da religiosidade onde você estava. É por isso que você chega aqui e você estranha o terreno. É muito diferente de onde você estava. Lá onde nós estávamos, aparentemente a terra era muito fértil. Aparentemente o dinheiro era muito fácil. Mas nós idolatrávamos sem saber que estávamos idolatrando. Por isso que hoje o Eterno diferiu você, separou você de adorador de ídolo. Por isso que você está aqui hoje. Você foi escolhido a dedo para sair desse plano. Por isso os dois iodes. Tirou aquele lado ruim, o seu Yetzer Hará, que te dominava por completo e você não conseguia sair da religião. Gente, aqui tem gente de muitas placas denominacionais. Como que vieram todos para cá? E todos nós andamos numa só ideia, numa só visão, numa só Torá. Isso é um milagre. Um milagre. E terminamos aqui. Livro de Samuel Bet, 2 Samuel 24, 15, 16. Então Adonai enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até o final do tempo especificado. 70.000 do povo morreram entre Dan e Beersheba. Quando, porém, o anjo estendeu a mão para Jerusalém, a fim de destruí-la, Hashem arrependeu-se por causar tanta angústia e disse ao anjo que estava destruindo o povo: chega. Se fosse dois grupos de guerra e Hashem fosse o mais forte, ele diria: ó, seu infeliz, seu maldito, para de destruir meu povo, ou o povo, ou o meu povo. Não, Hashem olha o destruidor, que já tinha matado 70.000 do povo, entre Dan e Beersheba, e Hashem olha para ele e diz: chega, porque eu vi o quanto o povo está angustiado com essas maldições que estão caindo sobre eles. Hashem arrependeu-se. Deus não se arrepende. Isso é uma linguagem para que você entenda como os propósitos do Eterno. Hashem arrependeu-se por causar tanta angústia e disse ao anjo que estava destruindo, o destruidor, estava destruindo o povo. Quando ele aponta, olha, um anjo estava destruindo. Causar tanta angústia. Hashem, amando dele. Quando, porém, o anjo, está no singular ou no plural? Singular? Não precisa de muito, não. Os caras são brutos. Quando o anjo estendeu a sua, um anjo, ele vinha amaldiçoando. E ia morrendo gente, onde ele passava a mão. Ó o anjo, pá, ia morrendo. A hora que ele vira para o lado de Jerusalém,
o lugar sagrado, quando ele vira a mão, que ele já vinha matando todo mundo com a mão ali, com a mão estendida, quando ele vira a mão para Yehoshai, Eterno lá de cima brada: chega! O anjo não teve que sair do lugar, só recolheu a mão. Não precisa de muita coisa para fazer juízo. Porque 70.000, pode estudar os textos, morreram por causa de seus pecados. O juízo vem de nós mesmos. Vocês estão me entendendo? Alguém está me entendendo? Amém? Cuidado com os passos, cuidado com as suas atitudes, cuidado com o seu comportamento. Lute contra você mesmo. Não sou eu que vou mudar você, não sou eu que vou te curar, não sou eu que vou mudar seu comportamento, sua atitude, a sua educação. Não sou eu que vou tirar a sua maneira de ficar nervoso, nervosa, seus surtos. Não sou eu que vou mudar. É você que tem que lutar contra o seu Yetzer Hará. Porque está dentro de você, tanto tov quanto ruim, quanto bom quanto ruim. É você quem escolhe. Hoje eu quero acordar mal. E você acorda mal e pratica o mal. Só que isso vai ter consequência, vai gerar morte. Morte das suas amizades, morte da sua alegria, morte da sua paz, morte da sua comunhão, morte da sua saúde, que você vai morrendo mais rápido. Quanto mais nervoso, mais irado, mais injuriado, mais depressivo a gente ficar, mais nós vamos morrer mais rápido. Porque todas essas doenças da nefesh, da neshama, da alma, o que elas geram na gente? Geram cânceres. Cânceres. Uma hora aparece um negócio no fígado, no rim, Deus nos livre. Aparece um negócio de tanto você ficar irado, de tanto você ser angustiado. Eu estou dando um conselho da parte de Hashem. Eu não preparei essa palavra para servir para o Pedro, para o João, para Maria, para mim. Eu orei: Senhor, me dá uma palavra. Eu não sabia nem o que ia dar no final. Eu nem sabia que ia ter esse tipo de comentário no final desse estudo. Eu não fico treinando na minha casa para falar aqui, não. Eu não sei o que eu vou falar. Eu venho para cá, eu só vou lembrar do texto depois que eu abro aqui o PowerPoint. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que quem fala através da minha pessoa é o Ruach HaKodesh. Então, se está servindo para você, acata e diz: Eterno, realmente o Senhor me ama. E nós terminamos assim: o anjo estava destruindo o povo, chega, recolha agora a sua mão. O anjo de Hashem estava na eira de Aravná, o Ivuzi. Ele já estava pronto para começar a destruição em Jerusalém. E ele encerrou o seu serviço. Agora olha o que diz Iov, capítulo 2, versículo 1. Aqui eu acho que passaria a régua nesse assunto. Veio outro dia, quando os filhos de Deus vieram a servir a Hashem, e entre eles estava Hassatan, para brigar com o Eterno. O que estava escrito ali? O que está escrito ali? Hassatan chegou numa reunião em que estavam os filhos, e ele chegou para servir. Ele não vai lá para brigar. Ele é servo. Ele foi para servir. Então nós temos que entender essa separação, essa divisão que existe no campo espiritual. Ou melhor, não é uma divisão. Como eles trabalham, ou melhor. E nós terminamos aqui agora, lá em 1 Coríntios 10, 13. Escute isso aqui, família, para nós encerrarmos. Como eu ia dar esse estudo, me veio hoje algumas angústias. E eu pensei: rapaz, eu nem dei o estudo ainda. E olha o que diz aqui, que lindo. Nenhuma tentação em comum permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Nada vai vir sobre a tua vida, se você é um servo do Eterno, além do que você pode suportar. O Eterno sabe o quanto você suporta. Além do que você suporta, Ele não vai permitir que chegue na sua vida. Baruch Hashem. Vocês estão entendendo?
Quando vocês estiverem sendo provados, ainda deem glória, porque Ele não vai permitir que seja além do que vocês possam suportar. Ao contrário, não vai ser além, é o contrário. Com a tentação, Ele lhes proverá o escape, para que sejam capazes de suportar. O mundo pode vir desabando no seu rumo, pode vir desabando. Os negócios, as aflições, enfermidade, tristeza, angústia, mas o Senhor está dizendo aqui em 1 Coríntios 10, 13, pode até te encostar, pode até forçar, pode até te pressionar, só não vai te derrubar. Baruch Hashem? E que essa palavra sirva de conforto, de instrução, de crescimento, de vida para cada um de vocês, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.